Entrar primeiro, pessoal. Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal, tudo bom? Estamos ao vivo, vamos conversar um pouco hoje sobre crenças limitantes. Hoje eu quero ver todo mundo saindo da jaula, hein? Bom, vamos lá. Deixa eu só arrumar aqui, tá meio perto. Pronto. Falar sobre crença limitante. O que seria crença limitante? Bom, crenças limitantes aquelas verdades que acontecem na nossa vida, só que elas tornam verdades absolutas. Nem sempre são... Mas tem gente, mas eu vou ficar esperando aqui. Tem uma pessoa assistindo. É. Buscando. Bom, vamos lá. Crenças limitantes. Quando somos crianças, a gente não tem nenhum conteúdo prévio do que seria a vida. A gente nasce sem nenhum conteúdo, nenhuma informação, não sabemos sobre profissões, religião. Então, conforme vem surgindo a nossa educação referente aos nossos pais, nossos amigos, na escola, faculdade, no serviço, a gente vai começando a ter as nossas crenças. E com o tempo elas se tornam limitantes. Por que limitantes? Porque são verdades que a gente coloca na nossa vida e coloca como se fosse uma verdade absoluta. Como se não tivesse o lado A e o lado B. Apenas aquele lado importa. Exemplos. Quando a gente é criança, tem muitas vezes que nossos pais falam: ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, ou tal profissão é boa, tal profissão é a que você deve fazer. E a gente vai crescendo como se essa fosse a verdade da vida. Como se você não fizesse aquela faculdade, você estivesse indo contra o mundo. Ou se você não tivesse tal habilidade, você estaria indo contra outros critérios. Isso não é verdade. Isso limita muito a nossa vida para tudo que a gente for projetar. Vou dar mais alguns exemplos sobre como que funciona a crença limitante. Quando a gente nasce, os nossos pais são os nossos primeiros moldadores. Eles que nos ensinam tudo referente à vida no início. Então, tudo que a gente crê e aprende é baseado no que eles sabem ou no que eles acham que sabem. Então, muitas vezes, os próprios medos deles são jogados na gente. Então, às vezes, nossos próprios pais têm alguma frustração sobre alguma profissão que eles não conseguiram alcançar, alguma faculdade que eles tinham um sonho e não conseguiram realizar. E esse sonho e desejo é despertado na gente, como se aquilo fosse o que ele deveria ter feito, como ele não fez, a gente vai ter que fazer. Então eles colocam todo esse sonho em cima da gente. Ah, minha vida não deu certo porque eu não fiz tais coisas, a do meu filho vai dar certo porque ele vai fazer essas coisas. Só que isso não é a verdade absoluta. Isso pode ser verdade, pode ser que dê certo vocês fazerem isso. Só que vocês escolherem a própria vida, tipo, decidirem suas próprias escolhas, não quer dizer que não vai dar certo. Só que você cresce pensando que tal curso na faculdade é o certo, ou que fazer uma faculdade é o mais correto, que você não pode ter outras opções de escolha, tipo viajar, quero viver de um estilo de vida diferente. A gente acaba crescendo achando que aquilo é o real modelo de vida. Quando começamos a ficar mais velho, a gente começa a ir para a escolinha, para a creche, e aí vem mais algumas crenças limitantes. As pessoas que nos educam, nossos professores, nossos educadores, nossos tutores, vão depositar mais algumas crenças limitantes na gente, sobre brincar de certas brincadeiras é errado, ou agir de certas formas é errado, tem que se fazer isso nesse exato momento, e isso vai moldando totalmente a forma como a gente vai pensando. A questão de não dividir brinquedos, ou às vezes... Voltou aqui, tinha dado uma travada, voltou. Às vezes a criança ela é muito introvertida e na creche a pessoa leva como algo normal. Ah, ela gosta de brincar sozinha mesmo. Só que não, às vezes ela não sabe a questão de dividir ou de compartilhar. Ela não entende como que significa a questão de viver em sociedade. Isso vai afetar muito na vida adulta dela, sobre
não saber se relacionar com pessoas, não saber fazer amizades, ou às vezes ficar com medo de se relacionar com pessoas, achar que todo mundo vai fazer alguma coisa com ela, porque quando ela era criança ela teve essa visão e ninguém soube mostrar uma visão diferente para ela. Conforme a gente vai crescendo, quando a gente chega no ensino fundamental, no ensino médio, a gente desperta aquele medo de errar, é onde é colocado na nossa cabeça que a gente não pode errar. Então todo o trabalho de escola, ou toda apresentação, a gente tem muito medo de falar, tem muito medo de se expressar. Por quê? Porque as pessoas colocam como se a gente não pudesse errar. E se a gente errasse, isso seria muito ruim, seria algo totalmente fora da curva. Você não pode errar, você tem que sempre acertar, tem que sempre ser certo e correto. E a vida não é assim. A gente aprende com os erros. Lembra que toda vez que você erra, você chega mais próximo do acerto. Você vai eliminando opções. Então, nesse momento, é o momento que as escolas ou as pessoas que colocam essas crenças na gente deveriam ser tratadas de uma forma totalmente diferente. Toda vez que a gente errasse, deveria ser retratado de uma forma totalmente diferente. Porque se a gente errou sobre aquele determinado assunto, significa que a gente entendeu que daquela forma não deve ser feito. Que a gente vai buscar uma forma melhor de fazer as coisas, buscar uma forma melhor de encontrar outros caminhos. E em muitos locais, na escola, na faculdade, eles acabam retratando dessa forma. Isso fecha muita gente para a vida. Isso pode afetar coisas referente a empreendedorismo, referente a trabalhar por conta, ou referente a viajar para algum lugar sozinho. Às vezes deixa a gente muito bloqueado por conta disso. Porque, se eu for viajar para tal lugar e eu errar alguma coisa, eu não vou conseguir fazer depois. Ou se eu for querer abrir uma empresa e eu errar, eu não vou conseguir fazer isso. Então isso é algo que fica muito negativo na nossa vida. E passando algum tempo, quando você chega na faculdade, existem crenças limitantes, das quais que são crenças na questão de oportunidades. Muitas dessas crenças vêm ou da faculdade ou de casa. Aquela questão de que só pode fazer tal curso quem tem um dom disso. Só pode cursar medicina quem é inteligente o suficiente para cursar medicina. Só pode cursar direito quem é bom o suficiente para cursar direito. Mas você vai querer fazer faculdade de moda, vai querer fazer faculdade de educação física? Isso não é profissão, isso não é aquilo. E a gente também acaba se moldando em cima dessas crenças. Como se determinadas áreas fossem melhores do que outras áreas. Ou como se você fosse estudar algo que você gostasse, as pessoas fossem te destratar por conta disso, você não ia conseguir oportunidade de emprego, não ia conseguir oportunidade de empreender por conta disso. São outras crenças que nos acompanham. Eu, com o tempo, tive muitas crenças limitantes que me acompanharam diversas vezes na vida. Eu tinha uma questão de que eu sabia que eu precisava fazer algo para poder mudar a minha vida, mesmo crescendo em um local onde todo mundo falava que você deveria arrumar um emprego e ficar tempos para poder se aposentar nele. Mas eu já tentei diversas vezes testar as coisas, tentar. Já abri loja de roupa, já trabalhei com venda de perfume, já abri loja de eventos, já abri adega. Só que qual que era o problema? Eu tinha uma crença limitante que quando eu errasse, eu teria que escolher outra coisa para fazer. Então toda vez que eu abria algo e começava a dar certo, e no meu primeiro erro, no meu primeiro tombo, eu falava, putz, isso aí não é o que eu tenho que fazer, eu não levo jeito para isso, ou eu não tenho um número de amigos muito bom para eles me ajudarem, se eu tivesse mais amigos eles iriam divulgar, o local que eu abri não é legal, eu tenho que abrir em outro lugar. Então eu sempre colocava uma barreira na frente do meu sonho. Por quê? Porque eu tinha como crença de que se eu errasse, não era para dar certo, porque tudo teria que ser certo, teria que ser acertando, né? Não podia errar, tinha que trocar de opção. Então foi algo que eu consegui trabalhar muito bem depois de muitos anos. A minha primeira empreendimento foi com 17 anos, quando eu comecei a trabalhar com perfumes. Então já foi em torno de 7 a 8 anos atrás. E eu consegui melhorar essa crença aos 24 anos. Demorei muito tempo para melhorar. Quando a gente consegue enxergar que isso mais nos atrapalha do que nos ajuda, a gente consegue ter um start mais rápido e melhorar a nossa vida. Surpreendentemente, muito mais rápido. Quando a gente entende que todo erro demanda de um aprendizado, a gente vai conseguir chegar mais longe. A gente vai conseguir testar mais as coisas. Não vai abandonar o barco no primeiro erro. Porque erros vão ter sempre. É impossível não ter erros. A gente é humano. A gente só aprende errando. Ninguém aprende acertando. Porque como você vai saber se está certo? Se você está acertando, você nunca vai ter a noção do que é errado. Então a gente só vai aprender errando. Então quando eu consegui entender, colocar na minha cabeça que todo erro era aprendizado, eu procurei errar mais. Eu falei, não, agora eu vou errar de verdade.
Porque eu vou saber que isso não pode ser feito. Ah, eu errei nisso? Beleza, isso aqui eu já risco, não posso fazer isso. Ah, errei naquilo? Beleza, isso aqui eu já risco, não posso fazer naquilo. Então assim, somente assim a gente vai conseguir ter a real noção de, tipo, quais caminhos a gente deve trilhar. E com o passar dos anos, conforme eu fui amadurecendo, evoluindo, eu comecei a entrar em áreas totalmente diferentes. Comecei a buscar mais coisas na internet, procurar formas, sempre procurando formas de trabalhar para mim mesmo. Eu nunca gostei dessa questão de trabalhar para outras pessoas no quesito CLT. Claro que quando a gente trabalha para nós mesmos, a gente trabalhamos para muito mais pessoas. A gente trabalhamos para todo mundo que é nosso cliente. E eu testei diversas áreas para se seguir. Investi em cursos, investi em outras questões e sempre fui errando. Só que o que me fez chegar na área que eu estou agora, na área que eu falei, não, eu realmente me identifiquei agora, foram os erros. Porque foi assim que eu fui riscando coisas. Ah, quando tentei trabalhar nessa área, putz, não é essa área que eu preciso fazer, não gostei, ou sei lá, não me adaptei, riscava. Ah, agora essa área, riscava. Até a hora que eu cheguei no mar, eu falei, não, isso é realmente o que eu quero e agora eu vou manter o foco. Mesmo que eu estou errando, ou as coisas não estão dando certo no início, eu vou manter o foco. É isso que a gente precisa ter em mente, ter em consciência, de que nem tudo vai começar dando certo. E mesmo que começar dando certo, uma hora pode acontecer uma coisa para dar errado. Isso não significa que a gente precisa desistir. Então, quando a gente consegue colocar na nossa cabeça que as crenças limitantes nos atrapalham a evoluir e que a gente precisa buscar modos de quebrar elas, a nossa vida flui. Existem crenças limitantes na questão financeira, isso é muito presente e isso nos afasta muito do dinheiro. Porque quando a gente coloca na nossa cabeça que a gente não pode ganhar muito, ou que a gente não pode ganhar bem, ou que a gente não pode ser rico, que é impossível ser rico, que para você ser rico você tem que nascer rico, ou você tem que pisar em alguém, ou você tem que ganhar na Mega Sena, é questão de sorte e não questão de trabalho, isso nos afasta do dinheiro. Porque para você ser rico, você tem que só se dedicar a algo e manter persistência. Não tem que fazer algo mágico, ou não tem que derrubar ninguém, ou não tem que acabar com ninguém. Você tem que ter um sonho, colocar isso no papel, começar a agir e não desistir até dar certo. Mesmo que leve 1 mês, 1 ano, 10 anos. Mas se é o seu sonho, você não pode desistir. A gente é estruturado a passar em torno de 18 anos na faculdade para saber se vai dar certo em algo. Mas quando é o nosso sonho, a gente foi ensinado de que a gente não pode demorar 1 mês. Porque se 1 mês não der certo, a gente tem que desistir. Mas para o sonho dos outros, a gente passa em torno de 18 anos estudando para realizar o sonho de outras pessoas. Então a gente passa 18 anos estudando medicina, estudando administração, contabilidade, direito, para trabalhar de advogado no escritório de outra pessoa, para trabalhar no escritório de contabilidade de outra pessoa, para realizar o sonho de outra pessoa. Mas quando é o nosso sonho, a gente fica 3 meses, não deu certo, a gente abandona. Como que a gente consegue fazer isso? Como que a gente não consegue dar mais valor para o nosso próprio sonho? Por que a questão eu nunca vem em primeiro lugar? A gente sempre coloca o próximo como melhor. Ah, na minha vida não deu certo por conta disso. Ah, dessa vez não foi, mas quem sabe na próxima vai. Ou a vida nunca me ajuda, a vida sempre torna as coisas mais difíceis. Comigo é sempre mais difícil, comigo nunca é mais fácil. Com fulano foi fácil, ele abriu num dia, no outro já estava dando tudo certo. Mas a gente nunca olha pra gente. A gente sempre coloca a culpa nos outros. Sempre coloca a culpa de uma maneira geral. Só que não, a culpa é nossa, pelo fato de a gente não continuar tentando. Não continuar seguindo firme. Dessa vez não deu certo, eu vou continuar tentando. Então a gente tem que nos moldar sobre isso. Referente à crença financeira. Quando temos em mente que ser patrão é ruim, não, o patrão pisa em funcionário, o patrão faz isso, o patrão faz aquilo. É algo que nos afasta de ser um empreendedor, de chegar a um ponto de ter funcionários. Porque a gente tem um ensinamento de que ser chefe, ser patrão é totalmente ruim. De que todo patrão pisa no funcionário, abusa do funcionário, só quer o venha nós, fazer o funcionário fazer tudo. Então foi algo que foi implementado na nossa cabeça de que ser chefe é ruim, ter um cargo de confiança é ruim, que você ser gerente significa que você vai ter que pisar em alguém. E a vida não é moldada assim. Claro que tem muitas pessoas que fazem isso, sim, mas tem muitas pessoas que não fazem isso. Tem pessoas que realmente são direitas, são dignas de caráter e que ditam as coisas do jeito certo. Então você tem que se moldar em quem? Quem faz certo ou quem faz errado? Tem que se moldar em quem faz certo e trilhar o seu caminho nisso. Então uma maneira que a gente tem que saber sobre determinar crenças limitantes é quando ela está te impedindo de evoluir.
Quando você percebe que você tem um sonho, um desejo, e o seu psicológico fica mais pensando em algo negativo do que positivo, anote tudo o que você pensa. Eu estou pensando que isso não vai dar certo porque eu vim de bairro nobre, ou eu vim da periferia, eu moro em favela, então comigo vai ser mais difícil. Ou isso não vai dar certo porque eu só estudei em escola pública, só fiz uma faculdade paga e não sei como que vai ser depois. A gente tem que entender tudo que nos bloqueia de evoluir. Quando a gente consegue saber o que são essas coisas e como que elas chegaram até nós, por que eu penso assim, por que eu penso de tal maneira? E tentar ressignificar isso, tentar colocar um outro contraste a isso. Quem pode ser rico só quem já é rico, ou quem vem de família rica. Não, pode ser rico quem trabalha e se dedica a isso. Só pode estudar direito quem tem dom para estudar direito. Não, vai estudar direito quem se dedicar para estudar direito, quem tiver vontade de aprender e se dedicar, entre outras áreas também. A gente tem que parar de pensar que as habilidades não podem se moldar, não podem surgir. As habilidades não nascem com a gente. Claro que muitas nascem, mas não significa que a gente não pode ter outras habilidades. O que significa habilidade? Habilidade significa facilidade em fazer algo. Você tem facilidade em fazer tal coisa. Como você faz para adquirir uma nova habilidade? Primeiro ponto, você tem que ter o conhecimento. O que você precisa gerar de conhecimento para poder ter essa habilidade? Segundo ponto, você tem que ter a atitude de começar a treinar essa habilidade. Eu quero aprender a jogar bola, eu quero aprender a andar de skate, quero aprender a falar inglês, quero aprender a falar espanhol, ou eu quero aprender a ser um bom gestor, quero aprender a ser uma pessoa em finanças, contabilidade. Essa é a habilidade que você quer adquirir. Procure um modo como você adquirir ela e teste, continue testando. O terceiro ponto é a repetição. Uma habilidade vem num ciclo de 3 coisas: conhecimento, atitude e repetição. Se você fizer isso num ciclo todos os dias durante um tempo, você vai criar essa habilidade. Você vai ter essa habilidade. Não tem como você não aprender a fazer as coisas. Você só precisa ter o conhecimento que você precisa para ter aquilo, aonde você vai encontrar esse conhecimento, de que forma que você vai encontrar esse conhecimento. Precisa colocar esse conhecimento em prática e repetir. Eu estou na minha segunda live. Eu não sabia que eu tinha nascido com a habilidade de fazer lives. Nunca soube disso. Só que eu quis o quê? Não, eu quero começar a fazer isso. Então eu busquei o conhecimento, me estruturei para saber como que eu faço isso, comecei a testar, é o que eu estou fazendo, e vou... Só colocar aqui, rapidinho. Prontinho. E continuei fazendo isso. E vou continuar, porque é só assim que eu vou desenvolver uma habilidade. Na minha primeira live, não foi perfeita. Eu estava muito nervoso, eu estava tímido. Mas aconteceu. Na minha segunda live, ainda estou assim. Mas é só assim que eu vou saber meus pontos negativos e saber estruturar para ser cada vez melhor. Ninguém colocou na minha cabeça de que você não nasceu para ser isso, você não nasceu para ser aquilo. Todo mundo falava isso. Nas minhas primeiras postagens sobre desenvolvimento pessoal, muita gente nem comentava, ou nem curtia, ou nem falava nada. Tipo, olha aquele cara lá falando disso de novo, não sei o quê. Só que a gente não deve dar ouvidos a isso. A gente tem que saber qual é o nosso sonho, colocar na nossa cabeça que somos capazes de fazer isso e pronto, continuar seguindo. Gerar as habilidades necessárias para tal coisa que a gente vai conseguir. A gente só consegue ser impedido de fazer isso se nós mesmos desistir. Não tem como outras pessoas nos parar. Só se a gente realmente parar de andar. É a única forma de a gente não chegar no nosso objetivo. Quais são os tipos de crenças limitantes? Deixa eu explicar um pouquinho. Tem as crenças limitantes hereditárias. Essas são aquelas crenças... Dona Pagotolena. Boa noite, tudo bom? Parabéns, hein? Marquei lá no post pra gente poder ganhar. E eu falei pra você, só continuar pra bater a meta que a gente ia conseguir. Isso aí, parabéns, hein? Que você faça bom uso e proveito desses livros. Parabéns. Continuando aqui. Tem as crenças limitantes hereditárias. Como eu disse, essas são as crenças que nos são ensinadas de crianças, né? São crenças que os nossos pais acabam colocando na gente, ou pessoas da nossa família, como se a gente não fosse capaz de fazer tal coisas, como se o nosso irmão fosse melhor que a gente, ou como se um curso de faculdade fosse coisa demais pra gente, ou o lugar onde a gente mora não vai nos possibilitar de crescer.
coisas assim. Essas são as crenças que acabam sendo hereditárias, crenças de família ou do nosso convívio, do nosso ciclo de amizade. Depois vem as crenças sociais. Quais são as crenças sociais? São as crenças que são instaladas na nossa cabeça na questão de escola, faculdade, trabalho. São aquelas crenças que nos impedem de pensar de um modo diferente. A gente acaba vendo pessoas passando por isso e acaba colocando isso na nossa vida. E por fim, as crenças pessoais, que é o quê? Quando a gente visualiza algo, tal pessoa não conseguiu fazer isso. E no nosso primeiro erro da mesma pessoa, a gente coloca, realmente, é verdade, eu também não consigo fazer isso. Então essa é a pior crença. Quando a gente tem uma crença que é instalada na gente, mas quando a gente realmente acredita nisso e coloca na nossa vida. Se a gente entender que a vida da pessoa é diferente da nossa, mas que as atitudes da pessoa é diferente da nossa, mas que se a gente fizer diferente também, os resultados vão ser diferentes, a gente não vai acabar levando isso em consideração. Então a gente tem que saber diferenciar essas coisas. Quando você chegar num lugar e a pessoa fala assim, você não vai conseguir fazer tal coisa porque você veio de tal lugar, ou porque você não estudou em tal escola, ou porque você não fez tal curso. Você fala, não, eu vou conseguir porque eu quero conseguir. E se eu quero, eu vou conseguir. Mesmo que eu precise estudar um pouco mais em tal determinada área, ou viajar para determinado lugar para aprender diferente, ou entre outras coisas. Mas você vai conseguir porque você quer conseguir. Ninguém tem um direito de falar pra gente que a gente consegue ou não. E tem outras questões também. Deixa eu só agradecer aqui, ó. Muito obrigado, Cris. Obrigado pela presença também. A moça do livro, parabéns. Eu vou querer uma foto depois, hein? Manda pra mim uma foto. Ao Pepe, Sogrão, brigadão por estar assistindo. Tá bom, pessoal? Vamos prosseguindo aqui, mas muito obrigado aí pela presença de vocês. Me deixa muito feliz. E tem outras coisas que são colocadas sobre coisas que a gente coloca como verdade absoluta, né? Tipo, você é pobre, você não pode fazer tal coisa. Isso acaba sendo verdades absolutas por quê? Porque a demanda acaba sendo grande e a gente acaba acreditando de uma forma enraizada, a gente não consegue tirar isso da gente. Porque às vezes a gente acaba sendo um pouco limitado para determinadas coisas. Tipo, eu quero ser empreendedor, mas eu vim num local de periferia e o meu salário não é tão alto. Então, para mim ser um empreendedor, eu vou acabar demorando um pouco mais. Então a gente acaba colocando como se fosse uma verdade, tipo, eu realmente não vou conseguir. Porque tem pessoas que têm condições melhores e conseguem mais rápido. Então se elas conseguem mais rápido, só elas podem fazer. Não, isso não quer dizer que só elas podem fazer. Independente do tempo que você vai levar para conquistar isso, você vai conseguir. Não sei se vocês conhecem a marca KFC. Vocês já comeram no KFC? O KFC é uma marca americana de lanches, né, com frango fritos. E eles também servem almoço. Só que qual que é o grande diferencial dessa marca? O dono dela era um senhor. Ele já estava tentando levantar a marca dele há muitos anos. Já tinha entrado em dívida, saído de dívida, entrado em dívida. Ele nunca conseguia alavancar a marca dele. O McDonald's já estava estourado, o Burger King já estava estourado, entre outras marcas já estavam estouradas. Só que ele continuou tentando, acreditou no sonho dele. E com 67 anos, depois de mais de 20 anos tentando alavancar a marca dele, ele fez um empréstimo no banco e falou, não, agora eu vou fazer dar certo. E tentou novamente. Foi quando ele vendeu a primeira franquia dele e criou uma rede do KFC aos 67 anos. Depois de mais de 20 anos tentando conquistar o sonho dele. E ele conseguiu. Isso significa algo ruim ou não? Significa algo muito positivo, muito bom. Porque ele conseguiu conquistar o sonho dele. Ele mostrou que a gente não deve desistir no primeiro erro. E ele teve muitos erros que acarretaram isso. Ele passou anos e anos errando, mas ele foi aprendendo. Ele percebeu qual caminho era o melhor a se trilhar. Qual caminho ele deveria desviar. Isso já aconteceu comigo, então eu não vou fazer isso. Aquilo já aconteceu comigo, então eu não vou fazer aquilo. Ele realmente entendeu o que ele deveria fazer. E chegou uma hora que deu certo. Toda vez que a gente erra, a gente fica mais próximo do acerto. Toda vez que erramos, ficamos mais próximos do acerto. Isso que devemos entender, que devemos colocar para a nossa vida. Então, toda vez que a gente se colocar de frente com uma crença limitante, de tipo, você não é capaz de fazer isso, você não é capaz de fazer aquilo, devemos pensar diferente, devemos iniciar a mudança. Como eu disse para vocês, hoje eu dou start, ao grupo do Telegram, assuma o comando da sua vida, e lá vai ser um grupo que, depois de toda a live, eu vou colocar tarefas para vocês fazerem. O que seriam essas tarefas? Tarefas para vocês
colocar em prática a questão do tema da live, crenças limitantes. Vai ter tarefa de como você identificar a sua crença limitante, o que está te impedindo de conquistar coisas na vida e quais são as coisas que você coloca no seu dia a dia para ir acabando com elas. Não vai ser algo imediatista, a gente não consegue acabar com as coisas de imediato. Mas você trabalhando aos poucos, todos os dias, você vai se tornar uma pessoa melhor, dia a dia. Então, esse grupo vai funcionar extremamente para isso. Toda live, a gente vai ter um tema e lá no grupo eu coloco a tarefa. Então, a gente consegue iniciar a mudança assim. Toda semana vamos iniciando uma mudança sobre algo na nossa vida. Vamos fazendo o nosso desenvolvimento pessoal. Então, continuando iniciando a mudança. A gente tem que, primeiro, identificar quais são as nossas crenças. O que está nos impedindo de continuar, de seguir em frente. Quais são as coisas que foram colocadas na nossa cabeça de que a gente não pode fazer. Ou quais coisas foram colocadas na nossa cabeça que só determinadas pessoas podem fazer. Depois de identificar as nossas crenças, a gente deve colocar elas no papel. Tal coisa foi dito por tal ocasião. Tipo, você não tem controle financeiro porque às vezes você visualizou muito os seus pais ou os seus amigos próximos gastando muito dinheiro e falando aquela frase clichê, né? Só se vive uma vez. O mês que vem eu vou receber de novo. Eu trabalho tanto, não vou poder ser feliz, não vou poder comer um lanche ou não sei o quê. Então a gente acaba achando que isso é a maneira correta de se usar o seu próprio dinheiro. Então a gente tem que colocar no papel e ressignificar isso. Não é só porque você está realmente trabalhando muito, que você precisa gastar totalmente seu dinheiro. Você já pensou em fazer uma reserva de determinado valor para lazer e outra questão para suas contas e um valor para investimento? Assim você vai conseguir mudar uma questão de como de tratar o dinheiro. Outro ponto. Só consegue dinheiro quem tem muito dinheiro, ou só consegue dinheiro quem vai pisar em alguém, ou só vai prosperar na vida quem derrubar alguém. Não é assim que é o certo. Então coloque no papel e ressignifique isso. Só consegue dinheiro quem trabalha e sabe administrar o seu próprio dinheiro. Só consegue dinheiro quem se arrisca para conquistar o dinheiro. Quem busca ideias, quem busca projetos, quem coloca a cara a tapa para realmente conquistar o seu dinheiro. Então a gente tem que ressignificar nossas crenças, mudar a forma de que elas foram ditas e mudar a forma de que pensamos sobre ela. Não devemos pensar que tudo é pejorativo. Uma crença limitante não é algo ruim, é algo que devemos evoluir. Então se a gente tem algo que nos limita, a gente só deve quebrar essa barreira, deve quebrar essa jaula. A gente tem que evoluir em cima disso. As questões de crenças na questão de relacionamentos. Tem um convidado especial. A questão de crenças no relacionamento. Muitas vezes, porque um relacionamento às vezes não deu certo, ou a pessoa acabou magoando a gente leva isso ao pé da letra. Acaba colocando como se todas as pessoas que entrarem na nossa vida vão fazer isso com a gente. Então a gente tem que entender que o relacionamento não é a base disso. Ou às vezes a gente acaba tendo algumas atitudes por conta da convivência que a gente teve. Porque a gente viu determinadas pessoas brigando na nossa frente ou agindo de determinada maneira. Porque a gente viu pessoas que realmente não eram espelho pra gente, os nossos pais, tios, primos, fazendo determinadas coisas. A gente acha que isso é o que é certo de se fazer. Só que não. Se isso que eles fazem machuca alguém, não é o certo de se fazer. Então a gente tem que ressignificar isso. Entender que certas coisas que são feitas não são certas. Se foram feitos, foram por outras pessoas. Você não tem que se submeter a isso. Então ressignifique e mude a sua postura. Porque o seu relacionamento, o seu casamento, o seu cônjuge também vai evoluir. Quando a gente entende que os dois lados da moeda têm que ser bem tratados, não só um lado tem que ser bajulado do que o outro, a gente consegue progredir. Mas a gente tem que entender que o que a gente viu no passado referente a relacionamentos ou algo do tipo, não é o que serve pra gente, não é o que a gente tem que fazer na nossa vida. É realmente também na questão de empreendedorismo. Não é só pessoas que já nasceram ricas ou que nasceram bem de vidas que podem pensar em empreender, abrir empresas ou algo do tipo. Eu tenho muitos amigos que vieram de locais bem desestruturados que conseguiram vencer essa questão. Que tem lanchonete, que tem loja de roupa, que tem barbearia, outlet, adega, entre outras coisas. Só que eles tiveram uma luta para tirar essa crença limitante deles. De que quem nasce em favela ou algo do tipo, quem tem determinado criação, não consegue fazer isso, não vai ter sucesso em fazer isso. Então é algo que a gente tem que saber estruturar e saber o que realmente vai nos agregar.
Se isso não me agrega, me limita a evoluir, me limita a crescer, não tem nexo eu continuar com isso. Então eu vou quebrar essa crença. Não é quem nasce em bairro bom só que pode fazer tal coisa ou algo. Eu que vim daqui também vou fazer. É o que a gente tem que fazer. Não fica com o pensamento de que tudo é ruim. Não. Se você tem um sonho, você vai conseguir. Esse é um ponto que a gente tem que fazer para iniciar a nossa mudança. Saber que tudo que a gente quer fazer vai ser feito. E só vai determinar isso você. Se você não quiser fazer, aí sim. Não quero fazer isso, eu quero ter essa vida mesmo, é a vida que eu quero ter e eu vou me acostumar com isso. É a sua opção. Só que aí você também não pode ficar culpando. Mas é que o governo, mas é que a pandemia, mas é que não sei o quê. Não, é porque você está falando que você não quer fazer. Sendo que outras pessoas estão tendo a mesma 24 horas que você, o mesmo governo que você, só que a diferença que ela está tendo de você é atitude. Ela teve a atitude de quebrar uma crença que não fazia ela evoluir. E começou a agir em cima disso. É o que você precisa fazer para ver diferente. A gente não pode querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa nas nossas 24 horas. Se a gente quer colher frutos diferentes, devemos ter atitudes diferentes. Fazer as coisas de uma outra forma. Absorver os erros. Entender que, eu errei nisso, não preciso continuar seguindo nisso. Preciso fazer de uma forma diferente. Eu quero abrir meu salão de barbearia, só que eu vi que eu divulguei dessa forma e não deu certo. Você não precisa fazer, agora eu vou mudar para loja de roupa. Não, se o seu sonho é barbearia, continua nela, só que muda a estratégia. Não precisa mudar o objetivo, porque senão você vai ficar acostumado a todo aperto que acontecer, você pular de galho. Pular, mudar de objetivo, mudar de meta, porque algo não deu certo naquela meta. Então a gente tem que entender que, para muita coisa acontecer, precisamos manter o foco, precisamos entender que as coisas demandam trabalho, levam tempo. Não é que as coisas vão acontecer da noite para o dia, de imediato. Eu comecei agora, semana que vem já vou ter 10 clientes, no outro mês já vou ter 300 clientes. Não. Eu comecei com o meu canal no YouTube com 3 inscritos e 30 visualizações. Só por conta disso eu vou desistir? Porque as pessoas têm 100 mil visualizações, 400 mil inscritos? Não. Porque todo mundo que começa com 0 inscritos. O primeiro, o segundo, o terceiro. É uma questão de vida, né? É uma evolução da vida. Mesma coisa com você. Eu vou abrir meu próprio negócio, ou eu vou começar no meu emprego novo, ou vou começar nisso, ou eu quero viajar. Nada vai acontecer de imediato. Tudo vai do marco 0. Para você dar o primeiro passo, você tem que estar um passo atrás. Para você ir para o passo 2, você tem que estar no passo 1. Para você ir para o passo 3, você tem que estar no passo 2. Você não pode começar no 0 e para o 3 pular para o 10. Não tem como. Isso não é uma lógica da vida. Então a gente tem que entender que quando a gente tenta fazer algo e não dá certo, não é porque aquilo não nasceu para a gente. É porque a gente ainda não está preparado para aquilo. É isso. Quando a gente quebra essas crenças limitantes, o que acontece na nossa vida? A gente começa a entender muita coisa sobre ser, fazer e ter. Antigamente a nossa cabeça era como? Eu preciso ter para poder fazer, para aí sim eu conseguir ser. Eu preciso ter dinheiro para abrir o meu escritório, para mim poder realmente ser um advogado. Só que não. Você precisa ser para fazer, para depois ter. Mas como assim? Como que eu já vou ser um advogado para poder abrir um escritório ou algo do tipo sem estudar, sem fazer nada? Não é isso que eu estou dizendo. Você precisa se portar como isso. O seu sonho é ser advogado, ou ser nutricionista, ou ser jogador de futebol, ou viver da própria arte ou algo do tipo. Você precisa viver essa vida. Mesmo que você ainda não tenha ela, mas você precisa viver, ver os costumes, ver o que precisa ser feito, para depois você passar para o próximo passo. Você está vai começar a fazer as coisas que essas pessoas fazem. Eles têm esses hábitos, eles fazem isso, assim que eles fazem para prosperar, assim que eles fazem para encontrar clientes. Quando você fizer isso, aí você vai ter. Quando você fizer esse ciclo certinho, vai chegar no final. Realmente agora eu sou um advogado formado, tenho meu escritório, tenho minha cartela de clientes. Então tudo vai num ciclo, né? Você vai demandando etapas. Você não pode pular, você não pode ir para o marco 3, sendo que você ainda nem sabe o que você tem que fazer. Quando a gente aprende isso, a nossa vida prospera de uma forma diferente. A gente consegue entender as coisas de uma forma diferente. Então, a nossa programação mental tem que ser diferente. A gente tem que identificar isso, reprogramar isso, para a gente poder conquistar muito mais coisas, entender como que funciona a nossa vida, como que funciona as nossas conquistas,
que os nossos erros não são primordiais para a desistência, que todo mundo um dia pode acontecer de quebrar, que não é porque você quebrou em algum determinado setor da sua vida ou empresa que é o fim do mundo. O fracasso ele só acontece quando a gente não pode mais lutar. Então eu coloco na minha mente que o fracasso só acontece quando eu morrer, porque eu não vou poder fazer mais nada. Aí sim eu fracassei, porque eu não consigo mais fazer nada. Enquanto eu tenho forças ou oportunidades para fazer algo diferente sobre aquilo, eu não fracassei. Eu só perdi uma batalha ou só errei em um ponto, acabei tendo que começar de novo. Mas se você tem a oportunidade de fazer tudo de novo, de começar do zero, e entendendo que você não vai quebrar pelo mesmo assunto, porque você já entendeu aquilo, você não está fracassando. É só experiência. Eu tenho até uma brincadeira que eu digo sobre quando acontece alguma coisa com alguém, que tipo, é anticorpos. Tal pessoa aconteceu isso. É anticorpos na vida. A gente não acontece isso quando é criança? De bactérias entrando no nosso corpo para virar anticorpos? Para a gente se precaver de doenças? É a mesma coisa em outros setores. Quando você tem uma loja sua e a loja fecha, é anticorpos. Você entendeu que você fez algo errado ali e que você não pode fazer diferente. Pode fazer novamente. Quando você está no relacionamento e acontece alguma coisa entre os dois que vocês acabam terminando, é anticorpos. Você entendeu que certas coisas no relacionamento não são feitas assim e que você precisa mudar. Quando você deseja conquistar um cargo e você percebe que para se conquistar aquele cargo não tem que pisar em alguém e você faz isso quebrando a cara, é anticorpos. Tudo se torna aprendizado. A gente nunca perde algo, é sempre aprendizado. Se você tentou fazer algo e não deu certo de primeira, vira aprendizado. Não é algo ruim. Mas você não abriu, você perdeu dinheiro. Beleza, mas eu aprendi, né? Aprendi que eu não posso fazer isso de novo, que eu tenho que fazer de uma forma diferente. Que eu tenho que fazer assim agora. Então a gente tem que entender que toda a nossa atitude demanda de um aprendizado. Independente do resultado, vai ser aprendizado. Ou positivo, ou aprendizado. Nunca um resultado negativo. Esse mês eu não fechei com tal orçamento, ou esse mês eu não fiz tal curso, ou esse mês eu não fiz tal coisa. Virou um aprendizado. Você entendeu que você acabou perdendo algumas coisas, mas para você não repetir esse mesmo erro novamente. Então quer dizer que o mês que vem eu tenho que me planejar assim, assim, assim. Isso é o que a gente tem que levar para a vida. Tudo vai se tornar aprendizado de alguma forma. E para finalizar algumas coisinhas aqui, eu quero saber se vocês estão gostando, o conteúdo ficou claro, se vocês conseguiram entender. Se tiver alguma dúvida, vocês podem dizer, tá bom? Eu vou mudando às vezes algumas coisas do foco, mas a gente vai sempre complementando os assuntos. Então, o que eu queria dizer é isso, que a gente tem que identificar essas crenças que nos impedem de fazer algumas coisas, que nos impedem de ser melhor como pessoa, de ser melhor como filho, como marido, de ser melhor como empresário, como funcionário, como chefe, gerente, nos impede de conquistar muita coisa. E quando a gente tem coisas na vida que não nos deixam prosseguir, seguir, a gente acaba deixando de viver, acaba se acostumando com pouco. Ninguém nasceu para viver com pouco. Todo mundo nasceu para viver com abundância, com muita coisa. Só que a gente precisa correr atrás. Claro que tem pessoas que acabam tendo uma certa facilidade por questões de vida. Tem. Só que a gente também tem uma facilidade por questões de vida. Oxe, doido. A gente também tem uma facilidade por questão de vida. A gente está vivo, a gente tem a oportunidade de... Calma, a gente tem a oportunidade de conseguir conquistar muitas coisas. Vai lá. A gente teve um intruso na live. A gente tem a oportunidade de conquistar muitas coisas. Então, só pelo fato de a gente conseguir andar, conseguir conquistar, conseguir pesquisar para entender, isso já é um grande salto na nossa vida. A gente está na melhor era para poder conquistar as coisas, a era digital. Há muitos anos atrás não existia internet. Então, para uma pessoa fazer network, conhecer outras pessoas, ou para uma pessoa dar um salto na vida, demandava muito tempo. Porque era tudo no boca a boca. Não tinha como ela conhecer pessoas de outro país, de outro estado, de outro bairro de uma forma rápida. Hoje em dia a gente conhece pessoas de outro país em segundos. Então é o que a gente tem que aproveitar. Então a gente tem que parar de dizer que a gente não é capaz de fazer certas coisas, sendo que a gente vive numa época que a gente é capaz de fazer qualquer coisa. O que a gente quiser aprender, a gente consegue, por conta da internet. Antigamente os cursos eram só presenciais. Só se tinha palestras presenciais, só se tinha conteúdos presenciais. E hoje a gente está aqui. Eu no interior de São Paulo, em Votorantim, e vocês em São Paulo assistindo uma live minha. Me ouvindo passar conteúdo para vocês. Há anos atrás isso não era capaz de acontecer.
Então a gente tem que aproveitar esse momento, aproveitar essa oportunidade que a vida está nos dando. Porque é algo rico, algo que nos força a fazer muita coisa, nos permite fazer muita coisa. Então toda vez que a gente tiver uma crença de que a gente não é capaz de fazer isso, coloque na sua cabeça que você é capaz sim, que você tem a total capacidade. Pode não ter a habilidade ainda? Pode, mas você sabe como conquistar a habilidade. Você tem que buscar um conhecimento, testar esse conhecimento e continuar repetindo. Porque só assim que você vai ficar bom em algo. Só assim que você vai conseguir conquistar algo. Eu conheço diversas pessoas que hoje em dia têm uma vida extraordinária. Só que quando as pessoas vêm e falam, aquele cara ali deu sorte, ou eu não acredito nisso não, isso aí é balela, que é não sei o quê. Mas porque as pessoas acham que tudo acontece de imediato, do nada. Não. Ele colocou na cabeça dele que ele era capaz de conquistar a vida que ele queria ter. E ele correu atrás disso. Ele não ficou se limitando por questão de tipo, isso aí não vai dar certo pra mim porque eu vim de determinado lugar, ou isso aí não vai dar certo pra mim porque eu não tenho essa habilidade, então eu não vou conseguir fazer isso. Não, ele colocou a cara a tapa e falou, não, eu vou aprender a fazer isso porque eu quero ser assim. E é isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que ser na nossa vida. Se você quer trabalhar com algo que você ama, eu quero trabalhar com nutrição, quero trabalhar com moda, quero trabalhar com educação física, contabilidade, ou quero ter minha loja de roupa, quero ter minha loja de esporte, ou eu quero trabalhar com música, com fotografia, entre outras coisas. Se você não tem habilidade, é só conquistar. Não significa que você não pode fazer por não ter habilidade. É só você correr atrás da habilidade. Eu estou montando um projeto para a gente fazer como se fosse uma mentoria, né? Fazer um atendimento, pode até ser em grupo também, sobre chave do sucesso. Onde eu vou colocar para vocês quais são os seus principais sonhos e quais são o conhecimento que você precisa adquirir para conquistar esses sonhos. Então ali, na nossa sessão, eu vou mostrar para vocês qual percurso você tem que seguir. Tipo, eu quero ser de tal área. Beleza, qual que é o conhecimento que eu tenho que ter para essa tal área? Eu tenho esse. Mas eu não sei o conhecimento. Você conhece alguém que tem esse conhecimento? O que essa pessoa fez para conquistar isso? É como se fosse um passo a passo para você trilhar o seu caminho. Aí você vai perder todas as desculpas de falar, não, eu não vou conseguir. Porque ali é um passo a passo para você conquistar o seu sucesso. A única coisa que vai determinar se você vai conseguir ou não é para saber se você vai desistir antes. Se você persistir e continuar tentando, eu falo com clareza e absoluto. Você vai chegar onde você quer chegar. Você vai conquistar a vida que você quer conquistar. Então tudo depende apenas de nós. Apenas da gente. Então, é isso, eu agradeço hoje. A gente já chegou 40 minutos, passou muito rápido. Eu queria saber se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode perguntar. É a nossa segunda live, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Estou planejando bastante coisa para a gente aprender juntos, para a gente crescer juntos. E vocês podem contar comigo, que todo o conteúdo que eu aprender eu vou transbordar com vocês. Que nada aqui vai ficar cheio, pode deixar que quando eu for, vai tudo vazio. Tudo que eu aprender, tudo que eu souber fazer que está dando certo na minha vida, eu vou passar para vocês e espero que vocês prosperem junto comigo. Que vocês não desistam, que vocês não fiquem pelo meio do caminho por falta de um empurrão, ou por falta de uma motivação, ou por falta de algo. Então vocês podem contar comigo para o que precisarem, na questão de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. Às vezes tem algumas crenças que devem ser tratadas de uma maneira diferente, porque é algo muito fundo no psicológico, então a gente tem que fazer uma reprogramação mental. Então vocês podem contar comigo para tudo que vocês precisarem, porque da mesma maneira que eu quero alcançar coisas extraordinárias na minha vida, eu não quero chegar lá sozinho. Quero chegar lá com alguém e eu gostaria muito que fosse vocês, porque as pessoas que me acompanham há um tempo, eu acho que tem que ter, né, a oportunidade de viver uma vida extraordinária. Então é isso, pessoal, agradeço demais por vocês aqui hoje. Quem quiser tirar aquele print, deixa eu fazer uma pose aqui, calma que eu tô meio longe. Para compartilhar e ajudar o Lucão. Pode ter alguém no círculo de amizade de vocês que precisa ouvir isso. É isso, pode tirar. Foi. Obrigadão, uma boa noite a todos. Contem comigo. Depois da live eu vou postar no meu feed o mapa mental da live de hoje. O link para o grupo do Telegram está na minha bio. Pode entrar lá no link, pode entrar no grupo.
A gente vai conversando diariamente, eu vou mandando as tarefas para vocês fazerem, vocês vão me mandando os feedbacks do que vocês estão conseguindo fazer, do que vocês não estão conseguindo fazer. Se tiver alguma dúvida ou alguma coisa que você não conseguiu fazer, pode me chamar no direct ou no Telegram mesmo. O grupo é no Telegram, né? Não é no WhatsApp. Eu fiz no Telegram porque o WhatsApp ele acaba limitando um pouco o número de pessoas, né? É 250 pessoas só no grupo. E no Telegram pode chegar a 200 mil pessoas. Então, como eu quero ajudar muita gente, se fizer no WhatsApp vai ficar limitado. Então, eu fiz no Telegram para poder atingir mais pessoas. O link está no perfil. Pode entrar lá. A gente vai conversando, tá bom? A atividade eu já vou jogar no grupo hoje. Vocês já podem entrar no grupo que eu vou jogar a atividade lá hoje. O mapa mental com a prévia da live eu vou postar no meu perfil. E o vídeo, para quem quiser assistir de novo, eu vou jogar no canal. Na biografia também tem um link do canal. Vocês podem ir direto pro canal. Que no canal eu deixo o vídeo completo para vocês assistirem novamente. E no Instagram eu deixo o mapa mental para vocês terem um resumão do que foi a nossa live, beleza? Eu estou organizando. A próxima live será no domingo. Sobre um assunto muito bom. O assunto vai ser sobre hábito. Como criar hábitos. Eu quero ver vocês parando de procrastinar. O que seria procrastinação? Seria ficar adiando as coisas. Eu não faço isso porque eu não consigo. Eu não quero ver mais ninguém falando essa palavra. Eu não consigo. A gente consegue sim, basta a gente querer. Então, eu vou ensinar vocês a ter hábitos, como criar um hábito. Muitas vezes a gente já nasce, não que a gente nasce, mas a gente já é acostumado com alguns hábitos. Escovar os dentes, ou pegar a chave do carro, ou lavar as mãos depois de ir ao banheiro. Isso são hábitos, a gente não precisa lembrar de fazer isso. Isso já é automático. Toda vez que a gente tem uma atitude A, depois a gente faz a atitude B. Só que a gente pode implementar mais hábitos na nossa vida. Quem aqui nunca começou a ler um livro e depois parou? Porque às vezes esqueceu. Eu esqueci que eu tinha que ler hoje. Então são coisas que acabam nos prejudicando. Então na próxima live eu vou falar disso. Ajudar vocês a criarem hábitos e a ter coisas no seu dia a dia que é muito difícil às vezes de colocar. Então é isso, pessoal. Obrigadão. Todos tenham uma boa noite. Obrigado mais uma vez por vocês estarem me assistindo. Tchau, tchau.